Da noite, né? E ainda precisa. Pastor Marcelo, chamou o pastor Tarcísio para estar orando com o pregador. Abençoa o teu Glória a servo Deus. nessa noite. Glória a Deus, né? Abençoa. Leva essa Bíblia que entrega ao nosso irmão lá. Glória a Deus. Irmãos, estende suas mãos para frente. Vamos orar pelo homem que esse encontro já estava marcado, né? Jesus já tinha preparado e Ele nessa noite vai nos trazer a palavra, o nosso alimento. Soberano Deus, eterno Pai, que nesse momento, Pai amado, não seja as minhas mãos, seja a mão do Senhor, Pai amado. Pai, toma teu servo em tuas mãos, Pai amado. Alimenta ele nessa noite com essa palavra, Pai amado. Não só ele, mas todos nós, toda a sua igreja, Pai amado. Que nesse momento, com palavras ordenadas, só toque em seus lábios, Pai amado. Que venha, Pai, nos preencher, Pai amado. Seja mel, seja fel, mas sim o que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito feliz de estar aqui, Glória a Deus. de estar tendo a oportunidade de estar louvando o Senhor. E Deus me deu uma palavra, está em Mateus 7, verso 5, uma palavra muito conhecida de todos. Eu até perguntei a Cristo, o que tenho eu para oferecer à tua igreja? Aleluia, Deus. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para acrescentar à sua noiva, Senhor. Eu peço que eu desapareça, Senhor, e que tu desapareça, meu Pai. Glória a Deus. Claudinho, Deus manda dizer que Ele deu e tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando tu entrava aqui, jovem, Deus me mostrava o seu coração. Uma luta muito grande no seu coração. Vou ou não vou naquele local? E para tu saber que é Deus falando na terra, você muitas das vezes se pergunta: Senhor, a minha vida não anda. Cantará, andará. As coisas só dão errado para mim. Quando eu penso que eu vou conquistar, quando eu penso que eu vou conquistar algumas coisas, as coisas começam a dar para trás. Meu Pai, até quando isso vai acontecer? Até quando essas coisas vão acontecer? Mas Deus te chamou por um propósito. Deus falou que sem Ele, nada que você está planejando, que você almeja, você vai conseguir. Porque é tudo por Ele e para Ele. Ele te chama para uma intimidade. Glória a Deus. Ele vem cuidando de você há muito tempo. Quantos livramentos, até de morte. Glória a Deus. Quantos apertos você passou e Deus ali cuidando de você. Porque tem alguém orando por você. Para só em Deus que você vai encontrar a resposta. Glória a Deus. Sabe? Eu via você triste muitas das vezes, você indo para um canto e ali se lamentando, sabe? Se sentindo sozinho, sem ninguém. A sua mente turbulhando, com vontade muitas das vezes, de sumir, desaparecer. Vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Vontade muitas das vezes de morrer. Aí Deus manda te dizer: há um propósito. Aleluia. Há uma obra a ser feita na sua vida, varão. E a paz do Senhor seja contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Mateus 7, capítulo 5, fala de um homem que não tem nome. Diz assim: e entrando Jesus a Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa. 5. Mateus 7, Mateus 8, 5. Perdão, igreja. Perdão. Mateus 8, 5. Está muito próximo.
Isso, centurião. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Senta, igreja, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja de Cristo. Igreja abençoada. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Essa passagem Deus me deu essa semana. E eu perguntando a Deus o que falar para a igreja. O que trazer para a igreja. Aí Deus falou: presta atenção nesse capítulo, nesse versículo. Fala de um homem que não tem nome. Porque ninguém é registrado como centurião. Centurião é um cargo. Centurião é uma posição. Centurião é alguém que tem respeito daqueles que estão em volta. Centurião é líder de uma tropa. Centurião é líder muitas das vezes de um exército. E Deus ministrando ao meu coração falava exatamente assim: eu não olho posição. Eu muitas das vezes, por que não dizer na totalidade, não preciso saber dos seus problemas, porque eu sou Deus, porque eu vou de encontro à sua necessidade, porque a Bíblia relata que o Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, estava entrando numa cidade. Glória a Deus. Jesus, ele faz as coisas de propósito, igreja. Jesus, ele muitas das vezes, ele passa numa cidade para atender a necessidade de uma pessoa. E eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo está passando aqui no Teixeira, está passando aqui nessa igreja para ir de encontro à tua e à minha necessidade, porque é necessário, foi necessário Jesus passar aqui nesse local. Ei, igreja, o que passou, passou, igreja. O ontem já passou, agora é daqui para frente. E o daqui para frente você tem que incluir Jesus nisso, para que ele venha fazer maravilhas e prodígio na sua e na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Esse centurião tinha alguém de muita estima, tinha alguém que ele tinha muito respeito, tinha alguém que ele tinha muita consideração, e esse alguém era um dos seus criados. Por que não dizer, esse criado poderia ser o confidente desse homem, esse criado poderia ser alguém de confiança desse homem, porque eu creio que seja, porque senão esse centurião não iria até Jesus para pedir um milagre. Glória a Deus. Você está aqui nessa noite, você pode estar representando a sua família, você pode estar representando a sua esposa, você pode estar representando o seu esposo, você pode estar representando o teu filho, você pode estar representando a tua filha. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui, o motivo que eu sei que você vai sair daqui é com a sua vitória, é com a resposta que você vem pedindo, é com a resposta que você vem clamando a Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! E o que me chama a atenção no capítulo 8, no versículo 6 é: e disse o Senhor. Não foi arcanjo, como eu costumo falar, não foi anjo, foi o Senhor. Ele abriu a boca dele e está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. Quem que eu quero que o Senhor venha alcançar? Quem que você quer que o Senhor venha libertar? Quem que eu quero que o Senhor venha transformar? Porque o momento é agora, o momento é já. É a hora de eu abrir minha boca, de você abrir a sua boca para dizer: Senhor, eu tenho, Senhor, um vizinho que está atormentado, Senhor. Eu tenho uma vizinha que está atormentada, Senhor. Eu tenho um filho, uma filha que está atormentada pela prostituição, que está atormentada pelas drogas, que está atormentada pelo baile funk, Senhor. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá lá e traga libertação, Senhor, e traga vida, Senhor, e traga, Senhor, saúde e restauração. Glória a Deus. Aleluia.
momento de abrirmos a nossa boca. É momento de fazermos a nossa parte. É momento de entregarmos tudo na mão de Deus. É momento de entregarmos tudo, colocarmos tudo no altar. Glória a Deus. É no altar. Temos que entregar as nossas dificuldades. Temos que entregar as nossas lutas. Temos que entregar as nossas petições diante do altar. Glória a Deus. Diante daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Diante daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Diante daquele que se levantou ao seu favor no passado. Que se levantou ao seu favor quando você estava num momento mais difícil da sua vida. Quando você estava numa situação que não tinha jeito. Quando você estava numa situação que era o fim, humanamente falando. Quando você se encontrava até muitas das vezes num diagnóstico de enfermidade incurável. Ele se levantou, ele refez o diagnóstico, ele refez tudo, porque ele veio para fazer tudo novo. Porque aquele que veio para roubar, para matar e para destruir, ele está debaixo dos pés do Senhor. Ele está debaixo dos seus pés, porque você tem dentro de você, eu tenho dentro de mim, um Espírito chamado Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona a orar. É Ele que nos impulsiona a buscar. É Ele que nos garante a vitória. E esse centurião, ele foi buscar a vitória para o seu criado. E hoje, se você vem buscar a vitória para você, se você vem buscar a vitória para alguém da tua família, eu tenho a convicção, mediante a Bíblia Sagrada, que você vai estar levando a tua vitória, porque a Bíblia diz que Deus não dispensa ninguém com as mãos vazias. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele te escolheu no ventre da tua mãe, mesmo quando você estava em formação, quando você não sabia o que era certo e errado. Ele estendeu as mãos sobre você e falou: ela é minha, ele é meu. Eu tenho uma obra na vida dela, eu tenho uma obra na vida dele. Então eu venho aqui para te dizer nessa noite: não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Se você for para o pagode, Deus vai lá te buscar. Se você for para o baile funk, Deus vai lá te buscar. Se você for para o carnaval, Deus vai lá te buscar. Porque você e eu somos propriedade particular de um Deus que diz a palavra que é zeloso e ciumento. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus não entra nesses lugares. Ele não entra quando não tem ninguém para ser resgatado lá. Deus não entra na casa de prostituição. Ele não entra quando não tem ninguém para ser resgatado lá. Ele não entra nas pequenas da vida. Ele não entra, a não ser que tenha alguém para ele resgatar. Ele não entra no Cardoso Fonte. Ele não entra, a não ser que tenha alguém para ele resgatar. Se você foi um escolhido, se você tem o selo da promessa, aonde você estiver, tenha certeza que o Espírito Santo vai estar lá, falando com você assim: meu filho, eu não quero você aí, minha filha, eu não quero você aí, sai daí, volta para os meus caminhos, faz uma aliança comigo. Glória a Deus. Porque você é especial. Glória a Deus. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo é aquele que está no mundo. Você e eu estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Amou eu e você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer levar a gente para ter a vida eterna. Glória a Deus Deus. está preparando uma morada para mim e para você. Tudo isso que está passando é passageiro. Tudo isso que você está vivendo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Igreja de Cristo, não é momento de retroceder, é momento de avançar. É momento de prosseguir. É momento de se prostrar diante de Deus. É momento de clamar. É momento de chamar a presença de Deus, de chamar a atenção de Deus. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, Ele orou, Ele jejuou. Porque muitas das
para tentar me confundir, para tentar te confundir. E esse centurião, creio eu, que deve ter procurado ajuda em diversos lugares, deve ter procurado ajuda com diversas pessoas, creio eu, que deve ter procurado ajuda nos centros espíritas daquela época, creio eu, que deve ter procurado ajuda aos médicos daquela época, e nada poderia trazer a solução, poderia fazer que o seu servo viesse a estar sã. E ele muitas das vezes poderia olhar para ele e falar: meu Deus do céu, eu tenho influência, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, mas isso tudo não vale de nada se a pessoa mais importante para mim, que no caso era aquele servo, era aquele homem, não pode se levantar daquela cama, continua tremendamente atormentado. E ele ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, de um homem que por onde ele passava, ele deixava um rastro de milagre, ele deixava um rastro de paz, ele deixava um rastro de longanimidade da parte dele. E ele parou para pensar: eu já procurei ajuda em diversos lugares, mas eu estou sabendo que tem um homem que vai passar por aqui, que tem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Dizem que ele faz milagre, dizem que ele cura, dizem que ele liberta. Eu não tenho nada a perder. Vamos de encontro a esse homem. Esse centurião, ele nos ensina algo tremendo. Ele nos ensina que humildade, ele nos ensina que a gente tem que usar todas as armas possíveis e não possível para alcançar a minha e a sua vitória. Glória a Deus. O meu e o seu milagre. Ele poderia se encontrar incrédulo porque procurou os adivinhos da época e ninguém pôde fazer nada por ele, ninguém pôde fazer nada pelo servo dele. Isso poderia ter trazido um desânimo para ele, mas ele pegou e ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E quando Jesus passou, ele falou, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe. Ele poderia ter chegado com altivez, com arrogância, com prepotência. Ele pediu, ele foi por baixo, rogou-lhe: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho um criado que eu tenho muito apreço. Eu tenho um criado que eu tenho muito estima por ele. Eu tenho um criado da minha alta confiança que está enfermo e eu não sei mais o que fazer. E me disseram que o Senhor faz milagre. E me disseram que o Senhor restitui. E me disseram que o Senhor traz a vida a quem já perdeu. Traz a esperança àquele que também já perdeu. Vai na minha casa. Aí Jesus falou: e dizendo o Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Aí Jesus aqui no 7, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus, aleluia. Lhe darei saúde. Glória a Deus. Às vezes você não está paralítico, mas às vezes você precisa de cura, de saúde na área emocional, na área psicológica, na área sentimental. Às vezes você não tem mais de onde tirar força para estar buscando, para estar orando. Jesus está passando aqui. Glória a Deus. Jesus me ajuda. Jesus me cobre com o teu sangue. Jesus me enche com a tua presença. Jesus, assim como tu foste com Davi, seja comigo. Jesus, assim como tu foste com Abraão, seja comigo. Assim como tu foste com Jacó, seja comigo. Porque as minhas forças já estão se indo embora. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi ao Pai, ele falou: eis que vou e vos deixo o Consolador. Glória a Deus.
E vos deixo o Espírito Santo, que vai interceder por mim e por você com gemido inexprimível. Glória a Deus. Porque muitas das vezes não sabemos orar. Muitas das vezes não sabemos colocar as prioridades para Deus. Porque achamos que a prioridade é o que nós queremos. Muitas das vezes o que nós queremos não é prioridade aos olhos de Deus. Então o Senhor deixa o Espírito Santo para estar intercedendo por nós. Porque a Bíblia diz: não recebeis porque pediste mal. E nessa noite de terça-feira, nesse local impregnado com a presença de Deus, nesse local aonde a presença de Deus é notória, porque Deus marcou um encontro comigo, marcou um encontro contigo, para trazer vida e vida em abundância para mim e para você. Deus manda dizer para ti, meu pastor, para tu não desanimar. Não olha para a quantidade, olha para aquilo que Ele está preparando para você. Porque a Bíblia diz que nem os olhos viu, nem o ouvido ouviu o que Deus está preparando para ti, homem. Glória a Deus. Se prepara, porque o melhor de Deus está por vir. Eita, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está perto. Eu creio, Jesus. Deus manda ficar atento aos sinais, pastora. Glória. Aos sinais. Aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, lembra? Aleluia. O profeta falou: avisa Acabe que vai chover. Mas só tem uma nuvem pequena. Avisa o Acabe para se apressar que vai chover. Avisa o pastor, avisa a pastora para se preparar, porque eu vou derramar mais e mais da minha presença, mais e mais da minha unção sobre esse lugar. Porque Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em obediência. Por ti, homem, por ti, mulher, me obedecer, ser temente a mim, vou eu fazer o que te prometi há tempos atrás. Glória a Deus. Aleluia. Deus grandão. Aleluia. Ele continua o mesmo. Ele não mudou, meu irmão. Ele não mudou, minha irmã. Ele continua fazendo milagre. Ele continua despertando em mim e em você um sentimento de gratidão. Glória. Mas você não sabe o que eu vivo, pregador. Você não sabe o que eu vivo, pastor. Mas você também não sabe o que eu vivo. Mas se você vive o que eu vivo, eu vou te dizer o que eu vivo. Muitas das vezes faltam as coisas lá em casa. Muitas das vezes eu não quero vir para o culto, estou desanimado. Muitas das vezes quero pegar meu carro e sumir e desaparecer. Muitas das vezes tenho até vontade de tirar a minha própria vida. Mas só que um Nazareno que me chamou e te chamou não permite, porque Ele faz e Ele vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tudo é por Ele e tudo é para Ele nesse momento. São todas as coisas. Amém, Jesus. Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou ler aqui Aleluia. o verso 22. Jesus, porém, disse: siga-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ei, igreja, Glória a Deus. tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não se deixa ser quebrantada. Tem gente que não quer saber de Jesus. Tem gente que não quer saber da igreja. Tem gente que não quer saber do Espírito Santo. Tem gente que não quer saber de Deus. E muitas das vezes nós perdemos tempo com pessoas que já disse não para Jesus. Senhor, do coração tão duro por aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode operar essa hora. E o príncipe da paz é Ele que convence. Glória a Deus. Tem momentos que nós temos que se retirar e deixar o Espírito Santo trabalhar no coração daquele
aí parte do Espírito Santo, porque Ele é que convence o homem do pecado e do juízo, igreja. Aleluia. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Glória a Deus. Não vai lá em casa não. Não vai lá em casa não, porque eu já pequei muito. Não vai lá em casa não, porque antes de falar com o Senhor, eu duvidei. Não vai lá em casa não, porque eu acho que esse problema, muitas das vezes, nem o Senhor pode resolver. Aí ele fechou com chave de ouro. Basta uma palavra. É uma palavra. É uma palavra que sai do trono de Deus. É uma palavra que sai dos lábios do Senhor ao meu e ao teu favor. Faz toda a diferença. Glória a Deus. Hoje nós aprendemos lá no culto de libertação, foi pregado sobre isso. Sobre a palavra. Sobre decisão. Sobre examine o homem a si mesmo. E foi uma bênção. Glória a Deus. Foi uma bênção aquele culto de libertação lá na igreja quadrangular. Eu vim direto para cá, porque eu já achei que já estava atrasado. Glória a Deus. Mas graças a Deus cheguei a tempo. Amém. Graças a Deus. E eu digo para a igreja hoje, com todo respeito, com todo carinho do mundo, não perde a esperança. Não perde a fé. Sabe o que a Bíblia diz? Que você é um super-homem, que você é poderoso, que você é forte, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. Glória a Deus. Você nesse dia de hoje, de terça-feira, dia 27 de maio, você venceu 11.000 demônios que não queria que você saísse da sua cama, que não queria que você saísse da sua casa, que não queria que você viesse nessa igreja, que não queria que você ouvisse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta. Se você está aqui, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você venceu 11.000 anjos do inferno que se levantou contra você. Isso é Bíblia. Então, vamos hoje fazer um propósito com Cristo. Glória a Deus. Senhor, não me deixe fraquejar. Oh, Jesus. Senhor, me ensine a orar. Me ensine a te buscar de uma maneira diferente. Me ensine a chamar a tua atenção, a tua presença para mim, Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu já não tenho mais esperança, é verdade, mas eu quero que a minha esperança seja o Senhor. Então entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, porque eu já não aguento mais tanta luta, tanta aflição, tanta injustiça, Senhor. Tanto disse-me disse, tanto na minha vida, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Então me cobre com o teu sangue, Espírito Santo. Glória a Deus. Me faça contemplar a tua face, Espírito Santo. Me faça, Espírito Santo, me derramar diante de ti. Me faça, Espírito Santo, ser um verdadeiramente um adorador. Como foi dito aqui, aqui não tem cantor, glória a Deus. Porque Deus, Ele procura, não é cantor. Ele procura, não é pastor. Ele não procura presbítero, semideus. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Então aqui tem adorador. Então aqui, Senhor, o Senhor já encontrou um homem chamado pastor que é adorador, uma mulher chamada pastora que é adoradora, uma diaconisa, uma missionária, um missionário que são adoradores, Senhor. Então estamos aqui para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença, para fazer aquilo que tu ordena e aquilo que tu manda, Senhor. Glória a Deus. Temos que ser como Davi, irmão. Temos que ser como Davi, irmão. Eu ouvi esses dias na internet. A diferença de Davi para Saul foi que Saul abriu mão da presença de Deus.
Davi abriu mão do reino. Arranque-me tudo. Arranque a coroa. Me tire o trono de Israel. Pode tocar até na minha saúde. Pode tocar até nos meus filhos. Mas não aparta-me de mim o teu espírito. Glória a Deus. Olha a diferença de Saul para Davi. Temos que ser como Davi. Senhor, pode me faltar ouro. Senhor, pode me faltar prata. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Estou no olho do furacão. O vento sopra, o barco balança para a direita e para a esquerda. Mas de qualquer forma, não aparte-me de mim o teu espírito. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? A Bíblia